E aí galera, tudo bem? Aqui professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje a nossa aula é sobre a área da superfície do cilindro. É isso aí. Olha só, mas antes já não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e roda a vinheta. Beleza, pessoal, antes de a gente começar a falar então sobre superfície do cilindro, vamos lembrar um pouquinho sobre as características do cilindro, certo? Tá aqui, ó, vem comigo. Os elementos do cilindro básico são as bases, dois círculos paralelos e congruentes que fazem parte da superfície do cilindro. Então olha só, nós temos aqui, ó, base e aqui base, duas. Eixo, a reta que passa no centro da base. Então aqui, ó, tá ligando um centro ao outro, é o nosso eixo, certo? E aqui depois fala geratriz, qualquer segmento de reta paralelo ao eixo com os extremos nas circunferências. Olha só, tá com os dois extremos nas circunferências e paralelo ao nosso eixo. Então isso aqui nós chamamos de geratriz, certo? Beleza, pessoal? Então o cilindro ele tem esse formato, né? E se a gente fosse planificar, se fosse desmontar o cilindro, nós veríamos ele então dessa forma assim, ó. A sua superfície lateral nos lembraria um retângulo, certo? E as suas duas bases, então, duas circunferências ou dois círculos, depende aí do nosso contexto, né? Se estivermos falando de um cilindro fechado, totalmente preenchido, são dois círculos. Se estivermos falando de um tubo, né? Nós temos ali a circunferência só, porque é vazia, contaria com apenas a casquinha. Vai muito da interpretação. Beleza? Então temos dois círculos aqui e o retângulo. Certo, pessoal? Ó, quiser, tira um print aí, eu vou vir com mais informações para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, seguinte. A maioria dos cilindros que nós vemos no nosso dia a dia, eles nos lembram muito um cilindro reto, certo? O cilindro reto, a gente pode também chamar ele como um cilindro de revolução. O que seria isso? Bom, vou mostrar para vocês. Olha só. Isso aí é uma furadeira. Bom, eu coloquei um retângulo aqui na ponta e esse retângulo ele vai girar e assim, né, pela imagem residual que ele vai deixar aqui, nós vamos ver que ele forma algo parecido com um cilindro. Ele vai nos dar a ideia de um cilindro. Beleza? Vamos lá? Olha só. Beleza. Então aqui, onde seria a altura do meu cilindro e essa parte seria então o raio da minha base, certo? Vocês viram ali então que quando ele está em movimento, ele nos dá a ideia de um cilindro. Então, esse é chamado então de cilindro de revolução ou cilindro reto, que é o que a gente encontra mais ou menos no nosso dia a dia, uma lata de leite ninho, uma lata de Nescau, um tubo de cola, bastão, essas coisas do tipo assim, né? Que é cilíndrico. Bom, vamos ver aqui também, ó. Temos aqui um cilindro, certo? Ó, um cilindro, um sólido, bonitinho. Vamos ver, falar sobre as secções dele também. Bom, se eu fizesse uma secção transversal, dessa forma aqui, tá? Que figura aqui eu teria cortando ele aqui? Bom, se eu olhar, eu teria a figura igual à base, né? Eu teria aqui um círculo, certo? Se eu tivesse feito esse corte nele, transversal, eu teria aqui então a imagem de um círculo. Bom, mas se eu tivesse feito dele um corte, a gente chama de uma secção meridiana, que seria um corte dessa direção assim, tivesse cortado ele assim, tum,
né? Olhando para ele, nós teríamos então algo parecido com isso, né? Uma imagem que nos lembra um retângulo, certo? A secção dele nos lembraria um retângulo. Óbvio que isso aqui é um paralelepípedo, né? E eu estou dizendo que ele nos dá a ideia, nos lembra de um retângulo, certo? Então nos lembraria aqui um retângulo, onde nós teríamos aqui como medida o diâmetro e aqui a altura, beleza? Então tá. A partir disso a gente vai começar então a ver a questão do cálculo da área do cilindro. Vamos lá? Então olha só, se nós fôssemos desmontar o cilindro, planificá-lo como eu mostrei anteriormente, nós teríamos então uma imagem parecida com essa daqui. Onde eu tenho a base aqui, ó, do ponto central da base até um ponto onde, né, chega na extremidade aqui da sua circunferência, extremidade de toque na circunferência, nós temos aqui o raio, certo? Raio e raio. Bom, para mim calcular a área, eu preciso calcular então a área da lateral, a área das duas bases e por fim eu vou ter aqui então a área total da minha figura. Beleza? Então vamos pensar comigo aqui, ó. Bom, a circunferência, né, ela é rodeada então por esse retângulo. Então o tamanho da minha circunferência é o mesmo tamanho da medida aqui do meu retângulo. Aqui eu considero como a altura do meu cilindro, beleza? Essa parte aqui de dentro, eu vou colocar aqui em cima, né? Essa parte aqui, então ela é a mesma coisa que a minha circunferência. Bom, como que eu calculo, gente, o valor da circunferência? E agora? É o valor 2πr, né? Então, ó, temos aqui o valor então de 2πr, certo? 2 vezes o valor de π vezes o raio. Então, esse é o cálculo para circunferência. Então, vai ser o mesmo cálculo que a gente vai ter aqui do tamanho do meu retângulo que forma aqui minha superfície lateral, certo? Então, para mim calcular a área da lateral, basta, como é um retângulo, basta fazer base vezes altura. Ou seja, vamos lá, a área da lateral é igual a 2πr vezes a altura, 2πrh, certo? Porque é a base vezes a altura da minha figura aqui da lateral. Bom, e a área da minha base? São duas, né? Então eu vou escrever assim, ó, 2 vezes a área da base. Então eu vou escrever aqui já 2 vezes a área do círculo aqui. Bom, para mim calcular a área do círculo, é πr ao quadrado, certo? Como nós temos 2, então nós vamos fazer 2 vezes πr ao quadrado. Então 2 vezes πr ao quadrado. Bom, e a área total? A área total basta a gente somar esses dois aqui. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer isso da seguinte maneira, olha só. Nós temos aqui o seguinte, ó. A área total é igual a 2πrh mais 2πr ao quadrado. Certo. Tem um jeito de simplificar isso? Tem. O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode pegar os valores que a gente tem igual aqui e colocar em evidência. Como assim? Olha só. O 2 tem aqui, o π tem aqui, e o r tem aqui, tem aqui. Então eu vou fazer 2πr vezes quem para chegar nesse valor que eu tenho aqui? Eu teria que fazer 2πr vezes h para chegar a 2πrh. Mais
2πr vezes quem, para a gente poder chegar novamente a 2πr ao quadrado vezes r, porque r vezes r ficaria r ao quadrado. Então, simplificando, nós teríamos aqui a área total como 2πr vezes altura mais raio, ou seja, h mais r. Aqui a gente conseguiu, então, identificar as fórmulas para o cálculo da área da superfície lateral, da superfície das duas bases e da superfície total do nosso cilindro. Beleza? Então, olha só, para calcular aqui, eu faria o quê? 2 vezes πr vezes altura. Para calcular as minhas bases, 2 vezes πr ao quadrado. Se eu vou calcular apenas uma base, é apenas πr ao quadrado. Se eu calculei um, calculei o outro e depois eu só quero somar as duas sem ter que aplicar essa fórmula, posso fazer sem problema nenhum. Beleza? Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Agora eu vou trazer alguns números para que a gente possa resolver o cálculo, então, usando as fórmulas. Ó, vamos lá. Aqui, se eu fosse calcular, então, a área total desse meu cilindro aqui. Tá me dizendo que o diâmetro dele é de 10 metros e a altura dele é de 5 metros. Certo? Então vamos lá, gente. O que eu preciso saber para calcular a superfície lateral, a superfície das bases e a área total é apenas o raio e a altura. Bom, o que eu tenho aqui? Tenho altura e diâmetro. Raio é o quê? Metade do diâmetro. A gente não pode esquecer que diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Se o meu diâmetro aqui é 10, então o meu raio aqui é igual a 5 metros. E a minha altura aqui, então, também é igual a 5 metros. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com a área da superfície lateral. Bom, a área da superfície lateral, 2πrh. Olha só. Então, 2 vezes π vezes 5 vezes 5. A área da lateral, 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50 π centímetros quadrados. E o π? Bom, se o exercício te der a aproximação de π, você vai lá e substitua ele pela aproximação e resolva. Se ele não der, a gente pode deixar ele ali na resposta sem problema nenhum, certo? Mas se ele te deu a aproximação, você substitui e resolve sem problema nenhum também. Nós vamos deixar ele aqui. Bom, vamos lá. As duas áreas da base. As duas áreas da base é a mesma coisa que 2 vezes πr ao quadrado. Olha só. Então, as duas vezes a área da base é igual a 2 vezes π vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Nós temos aqui, então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50 π centímetros quadrados. E agora a nossa área total. A área total eu posso fazer o seguinte, ó, a área total é igual à área da lateral mais 2 vezes a área da base, ou seja, né, 50π mais 50π. Então nossa área total aqui seria de 100π centímetros quadrados, beleza? E se eu quisesse então aplicar a outra fórmula para mim descobrir direto o valor aqui da minha área total. Como que ficaria? Bom, ficaria assim, ó. Vamos lá, vamos aplicar outra fórmula. A área total é igual a 2πr vezes r mais h. Então a área total é igual a 2 vezes π vezes o r, que é 5, e aqui 5 mais 5. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui, ó, 2 vezes 5, 10π, e aqui dentro, 5 mais 5, 10. 10 vezes 10, temos a área total, então, de 100π centímetros quadrados. Viu? Eu calculei a área da lateral, depois a área das duas bases, somei, ou calculei direto aqui com a fórmula da área total, e obtive as mesmas respostas. É simples, né? Tranquilo? Tira um print aí e eu vou trazer mais um exemplo para a gente concluir a nossa aula.
Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui um cilindro que tem 2 centímetros de raio e 10 centímetros de altura. Ah, mas ele está deitado, não é altura, é comprimento. Gente, a distância entre as duas bases aqui a gente considera como altura, beleza? Então, ó, olhou, a base está aqui, a distância entre as duas a gente considera como altura. Fechou? Então, olha só, temos aqui, ó, raio, 2 centímetros e altura, 10 centímetros. Vamos calcular aí, então, a área da lateral, a área das duas bases e a área total para a gente ver como ficaria. Então, vamos lá, ó. A área da lateral, 2πr h. 2 vezes π vezes o r, que é 2, e o h, 10. Então, temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 40π centímetros quadrados. Certo? Vamos agora para a área das duas bases. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. As duas áreas da base é igual a 2πr ao quadrado. Vamos ter aqui, o r é 2, então vamos ter 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 2 vezes 4 é 8. Então temos aqui o 8π, né? 8π. Então aqui, centímetros quadrados, porque estamos falando de área. Olha só, temos então a área total igual à área da lateral, mais as duas áreas da base. Seria então 40π mais 8π. Então a área total seria 48π centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Vamos conferir agora usando a fórmula, né, da área total. Aqui eu fiz a primeira, fiz a segunda e somei. Agora vamos usar aqui a fórmula da área total para a gente ver como ficaria. Ficaria assim, ó. A área total é igual a 2πr vezes r mais h. Então nós temos 2 vezes π vezes 2 vezes 2 mais 10, né? Então, ó, a área total é igual a 2 vezes 2, que vamos ter 4π, e aqui dentro vamos ter 12. Então, 12 vezes 4, temos aqui 48π centímetros quadrados. Beleza? Ó, se quiser bate um print aí, né? Tranquilo então, pessoal? É simples, é fácil, a gente só precisa lembrar aqui das formulazinhas, né? Qual foi a fórmula que a gente precisou lembrar? A área do círculo ali, né? E precisamos também lembrar de como encontramos aí o valor da circunferência, né? A medida da circunferência. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí do vídeo. Deixem o seu like no vídeo, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal!